Marilis, você acompanhou de perto a coisa. Conta aí pra gente, o que houve? Você também acompanhou, tá? Não vem, não vem, não. Você estudou mais, inclusive, o trabalho da artista que produziu a videoarte, o clipe que estava nos fundos de quando ela Ô, Pedro, eu fui atrás da história para entender, né, o que tinha acontecido, se tinha algum fundamento. O Vitor está chamando a atenção aqui que a frase, na verdade, completa é só Jesus tira o tranca-rua das pessoas. Isso é uma frase, evidentemente, que mostra intolerância religiosa. Tranca-rua é um conjunto de espíritos, de uma falange de Exus na Umbanda, desculpa. E é uma frase que se disseminou nas ruelas de favelas aí, mais ou menos ali na metade da década de 2010, então 2013, 2014, que teve uma resposta. As pessoas de religião de matriz africana começaram a, enfim, a tirar esses cartazes, porque ele também mostrava um evidente aumento das igrejas pentecostais dentro das favelas, tanto que hoje a gente tem aí até facções criminosas que são, enfim, formadas por pessoas, por bandidos evangélicos. Mas o que aconteceu foi que Ludmilla foi, acho que, a primeira a artista da América do Sul negra a estar num palco principal do Coachella, foi anunciada pela Beyoncé, com quem ela se encontrou quando a Beyoncé esteve no Brasil. Foi um encontro super emocionante, porque a Ludmilla, aqui só uma curiosidade para quem não acompanha, começou a carreira musical dela como MC Beyoncé. Então, ela encontra a Beyoncé em Salvador, que veio para o Brasil, enfim, direto para Salvador para fazer um lançamento de um clipe aí da carreira dela, e a Beyoncé faz essa introdução dela no Coachella, que foi super emocionante, e depois entra um áudio da deputada Erika Hilton falando sobre preconceito, sobre diversidade, sobre intolerância de todos os tipos, e dizendo que ali naquele show aquilo não era admitido. Mas vamos lá, durante o show, durante uma das músicas, existe essa projeção desse vídeo com várias imagens que são frames ali de lugares muito pobres do Rio de Janeiro, da favela carioca. E são frames que mostram a violência, a vida difícil, a pobreza, enfim, uma série de coisas. Isso não quer dizer, pelo menos no meu entendimento, que Ludmilla estava exaltando essas questões. Retiraram justamente isso que você mencionou, essa parte do cartaz, para dizer que ela estava, de alguma forma, pregando intolerância religiosa. E eu, enfim, fui puxando por esse fio e cheguei até a diretora, que é uma guria negra, moradora de favela, que fez esse trabalho justamente, que é o que ela disse, que é um trabalho de denúncia dessas violências que acontecem na favela. A Ludmilla foi para as redes sociais, disse qual era a natureza do vídeo, mas mesmo assim as pessoas acabam, enfim, acabou acontecendo já uma tentativa de cancelamento porque ela seria evangélica e, na verdade, aquilo seria um ataque à religião, à Umbanda. Foi isso que aconteceu. Cara do Cristo. Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça e que me choca um bocado é essa leitura primária de arte, né? Porque a partir do momento que a pessoa vai lá e faz uma colagem de imagens de lugares pobres do Rio, entre essas imagens, até, por exemplo, cenas de violência policial, aí a conclusão que as pessoas chegam se tem uma imagem é porque a artista que fez o vídeo e a Ludmilla, que usa o vídeo na sua performance, endossam aquilo? Tipo, estar a imagem lá quer dizer um endosso? Uhum. Toda imagem de arte precisa representar ideias positivas? Entende? Tem uma coisa que a esquerda, eu acho que em grande parte não está percebendo, ou parte da esquerda, essa esquerda de redes sociais não está percebendo,
que é o seguinte: essas pessoas estão se tornando cada vez mais macartistas. É Uhum. que, como a ideia de macartismo, que é vamos cancelar determinados artistas que não sigam exatamente o tipo de linha, o tipo de gramática que nós adotamos. Precisa ser cancelado, precisa ser humilhado, precisa ser expulso, precisa ser botado numa lista qualquer de pessoas banidas que não podem aparecer nos letreiros de Hollywood, que não podem aparecer em absolutamente nada, porque é isso. É uma máquina de cancelar, e é uma máquina de cancelar artistas progressistas. Porque você só cancela, identitário só cancela gente de esquerda, gente progressista. Eles não cancelam gente de direita porque isso vira arma para gente de direita. Não, eles não Entendeu? conseguem cancelar a gente de direita, né? Essa é a questão. Não, pior, né? Quando eles cancelam uma pessoa de direita, a pessoa sai desfilando com a medalha. É Isso é isso. trunfo. Olha aqui, eles não gostam de mim, tá vendo como eu sou da gente? Então, é uma máquina de você impor uma determinada gramática, uma determinada visão de mundo, um determinado tipo de vocabulário, que é um vocabulário extremamente positivo, que é extremamente primitivo, porque é só aquela coisa das imagens positivas. Aquilo que nós podemos falar e aquilo que nós não podemos falar, que é feio, é banido, tudo mais. Eu acho isso uma tristeza profunda e me parece que essa ficha não está caindo, né? Enfim, você acha que eu exagero, Christian? Querido Pedro, querida Marilês, como vocês sabem, eu sou um profundo conhecedor da arte de Ludmilla e dos festivais que têm lugar nos Estados Unidos, como esse da Coachella. Coachella? Ah, eu acertei. Enfim, então eu fiz um curso agora de tarde para tentar entender o problema. Infelizmente, eu não consegui achar um pedaço do vídeo que mostrasse isso, eu vi só uma foto. Mas acontece o seguinte, assim, eu acho que tem um problema aqui. Vocês são jornalistas, vocês estudaram esse troço, que é um problema de semiótica. Assim, entendeu? Meio básica, né, Christian? Assim, o que é semiótica? Semiótica é o campo de estudos que estuda o significado dos signos. Né? Os signos não são aqui os signos astrológicos, né? Se você é leonino. Signo é qualquer tipo de signo. Se você mostra isso aqui, que você faça isso aqui, por si mesmo, você não tem como saber o que é. Isso pode ser um sinal de mais, isso pode ser uma cruz, isso pode ser vá de retro. Se ficar um pouco para cá, pode ser o sinal de multiplicação. Então, assim, todo e qualquer signo só pode ser interpretado, aí é outra regra, são as regras de hermenêutica, né, através de um contexto. Aí você procura tentar saber qual é a intenção da pessoa. Num show que é obviamente feito voltado para os valores progressistas, né, para fazer a denúncia de todos os tipos de opressões que são feitas, assim, é um show de esquerda, do ponto de vista ideológico, assim, se a gente for olhar de novo, é um show de esquerda. Entendeu? Você achar que um dos signos que aparece ali supostamente para denunciar a opressão, que aquilo ali particularmente tem um significado exatamente o oposto de todos os outros 99% do show, não me parece uma interpretação razoável. Tá? Então, o que acontece? Existe um mecanismo mesmo, assim, o que acontece? Existe uma tensão na social-democracia entre autoridade, liberdade e igualdade, de alguma maneira. Né? Então, no campo da esquerda, a tensão entre liberdade e igualdade. Você coloca a igualdade na frente da liberdade na hora de fazer as interpretações. O que me parece que parte da esquerda faz é um pouco um jogo de radicalização que é normal quando você quer combater um tipo de desigualdade que você acha que é muito forte e você acha que a estrutura jurídica, a estrutura constitucional do país, enfim, não são suficientes para você dar conta da redução daquela desigualdade. Aí você faz um trabalho de radicalização. Né? Você radicaliza para forçar ou compelir as pessoas e chamar atenção para os seus problemas. Isso me parece um caso em que acontece um pouco isso, né? Que acontece bastante isso, na verdade. Assim, não existe nesse meio espaço para sutileza, moderação. Você tinha que ter um spoiler ali em cima, né, para essa pessoa. Tinha que ter um spoiler assim, ó. Isso aqui não é uma defesa do que está escrito em cima. Ou seja, você não consegue julgar pelo contexto, porque você tem que ter uma espécie de um letramento em que você não pode, em hipótese nenhuma, em qualquer situação, dar a entender, sequer de forma descontextualizada, né, que você esteja querendo dizer alguma coisa diferente daquilo que o contexto está te oferecendo. Né? E aí, nesse caso, você tem uma redução, que me parece clara, da liberdade de expressão.
Mas isso tudo é feito para você aumentar a coesão, na verdade, do grupo que está lutando contra esse tipo de opressão. Quer dizer, você tocou num ponto importante, que é essa coisa de que isso é um processo, na verdade, que busca, na verdade, radicalizar não a direita, mas radicalizar o próprio espectro progressista, tá? Dentro do próprio espectro progressista. Esse tipo de providência, esse tipo de atitude, esse tipo de estratégia, em si mesma, na boa nem má, de novo, o que dá a bondade ou a maldade, a positividade ou negatividade da estratégia é o contexto. Eu não sei se no momento político, né, do país, o aumento da extrema-esquerda, a hegemonia da direita, eu não sei se essa é uma forma estratégica mais producente para evitar a opressão. Se é o fato de você ficar mandando mensagem ou procurando coibir os seus próprios aliados, na verdade, aqueles que estão do teu lado, né? Isso tem a ver, me parece, com aquilo que a gente estava conversando antes, a respeito no item anterior, a respeito da situação atual do governo, da crise de governabilidade e tudo isso. Né? Parece que você, na verdade, ao invés de você fortalecer os vínculos que eles chamariam, né, que a gente pode chamar também de antifascistas, você, na verdade, fica fagocitando, na verdade, né, a própria ação interna daqueles que deveriam estar unidos a despeito de suas diferenças, né, para conseguir fazer face a essa ameaça, que me parece que no momento é maior. Uma das coisas chaves aí dessa discussão, Christian, você é muito educado para concordar comigo e com a Marilis, dando 3.000 voltas, né? Com todos os cuidados, não vou ofender ninguém e tal. Cara, pode bater, não tem problema, não. Eu ia falar a mesma coisa que você, Pedro, mas eu vou esperar você falar e depois eu vou ser bem menos educada do que o Christian. Eu acho que o ponto fundamental, e eu estou, em essência, sublinhando algo que eu já falei, é o seguinte: em algum momento, a maioria das pessoas da esquerda, porque isso é uma turma de trolls de redes sociais da esquerda que fica cancelando as pessoas, atacando as pessoas. Vai ter uma hora que o grosso da esquerda, a maioria da esquerda, vai ter que se tocar que esses caras são trolls contra a esquerda, não é contra a direita. As pessoas que são canceladas, entendeu? Que são intimidadas, artistas grandes, muito conhecidos, artistas pequenos, etc., são pessoas progressistas. As pessoas que começam a ficar com medo de se posicionar em rede social, que começam a ficar com medo de perder patrocínio, as pessoas que ficam... É tudo gente que vota no Lula, entendeu? E que vota no Lula mesmo sem ameaça à democracia. É tudo gente de esquerda. Isto é um macartismo interno da esquerda que está tentando impor uma determinada cartilha, dizendo: se você é de esquerda, você só pode falar dentro destes termos, dentro deste tipo de raciocínio, porque se você não for, a gente vai tentar ferrar com a sua vida. A gente vai tentar impedir e bloquear os espaços de esquerda para você. Porque é isso que esse cancelamento faz. Cancelamento não impede você de se apresentar em rodeio, não te impede de apresentar junto com dupla sertaneja, não te impede de aparecer em programação bolsonarista. Brasil Paralelo está aberto para você, a Jovem Pan está aberto para você, você vai ter muito espaço lá. Agora, no teatro de esquerda, no show de esquerda, no evento da esquerda, ali as pessoas vão começar: putz, o cara foi cancelado, parece que é racista, parece que é chauvinista, parece que é homofóbico. Por quê? Porque falou uma coisa meio esquisita, meio torta, porque apresentou uma imagem, isso e aquilo. Esta é uma crise que só existe dentro da esquerda, trata da esquerda, e é uma turma tentando se impor a hegemonia da sua visão de mundo dentro da esquerda. Eu não sei por que a maior parte da esquerda não reage a isso, mas não está reagindo. Marilis, desculpa, eu falei demais. Não. Eu vou te falar por quê. Por medo. Por medo de entrar na fila do cancelamento. E eu tenho visto cada vez mais as pessoas com medo de se posicionar, com medo de falar contra, de se posicionar minimamente diferente do que o pensamento comum dessa galera. Eu vejo gente deixando de dar opinião em redes sociais, vejo colegas colunistas se acovardando.
E ainda bem que eu já entreguei a minha coluna da Folha de Amanhã, porque vocês já falaram tantas palavras que estão na minha coluna, que é sobre esse assunto, e eu concordo com, acho que todos concordamos, o Christian de uma forma mais delicada, praticamente poética, praticamente poética para fazer essa crítica à esquerda. Assim, eu entendo, Christian, porque dá medo mesmo de ser cancelado. Mas você é bem mais gentil do que eu e o Pedro, na maior parte das vezes. Eu acho uma tentativa clara de censura o que aconteceu. Você dizer o que uma artista pode dizer, ou como ela deve dizer, para mim, é uma censura clara. E aí o que nos remete a alguns acontecimentos que foram protagonizados pela direita. Então, você tem, por exemplo, aquela performance, acho que no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que era aquela performance Labette, que tinha a ver com as obras da Lygia Clark, que tinha aquele homem pelado, de fato, algumas crianças tinham sido levadas ali pelos pais, e que houve uma tentativa de cancelamento. Não, tentativa não, aquela performance foi cancelada. O artista, inclusive, até hoje fala que o linchamento que ele sofreu, ele carrega marcas até hoje. A gente viu uma outra exposição que era patrocinada, inclusive, pelo Bradesco, que foi cancelada, que era uma exposição que tinha temática LGBTQIA+, e que o que a direita faz? Pega um quadro que tinha uma cena de zoofilia para dizer que aquilo estava sendo promovido, né? Que aquela exposição estava promovendo zoofilia. Para mim, a leitura, ou a falta de leitura e de compreensão artística, é a mesma. É a mesma você olhar para um quadro de zoofilia e achar que alguém está estimulando ou está promovendo aquilo, e você olhar dentro de um contexto de um vídeo de 3 minutos que está denunciando a violência dentro de uma favela, dentro das comunidades mais pobres, e você achar que ali, naquele espacinho, estava escondido um momento de promoção de intolerância religiosa. E a vontade de cancelamento era tanta, gente, que pegaram um outro frame desse vídeo, que eu fui lá checar e ver o que era uma pessoa pisando ou mexendo em algumas coisas, e disseram que aquilo era uma pessoa pisando numa oferenda para Exu. Eram fios de cobre que estavam sendo queimados, sei lá o quê, para que aqueles fios, a gente sabe que isso acontece muito, inclusive para ser trocado por droga. Usuários de droga usam muito enfim, disso, de roubar fios que tem um cobre dentro para trocar o cobre por droga. Então, assim, eu fico muito assustada. Eu acho que eu e Pedro, a gente tem essa experiência de sermos pessoas que estão aliadas à maioria das pautas de esquerda, enfim, mas a gente tem a nossa própria leitura sobre essas pautas, sobre essas bandeiras, e a gente acaba sendo atacado justamente por isso. Agora, Ludmilla é uma mulher preta, lésbica, fez lá o L durante a campanha do Lula, e que está sendo engolida por nessa fogueira de vaidades, coisa que a esquerda está fazendo cada vez mais, esse processo de autofagia. E então eu não fico nem um pouco, estou terminando, Pedro, eu sei que já me alonguei, eu não fico muito surpresa quando a gente vê que hoje em dia só 18% da população se identificam como pessoas de esquerda, porque eu acho que cada vez mais tem gente que olha para o jeito que a esquerda tem se comportado, e aí foge um pouco dos números da economia, foge de todos esses índices positivos que a gente tem, e às vezes eu acho que é olhar muito para o que é a esquerda no Brasil hoje e não se identificar. E aí volto lá para o Mano Brown dizendo que a esquerda precisa mesmo voltar para a favela, para entender o que as pessoas mais pobres querem, que não é ficar cancelando uma mulher preta, pobre, periférica, lésbica, que está fazendo sucesso, um baita sucesso num show internacional, num palco internacional.
Cristina, a última palavra é sua. Vou falar sobre a minha educação. Na verdade, não é exatamente educação. É porque quando eu acho que tem uma certa maneira de falar, que quando você quer... É que não adianta só falar aquilo que você pensa, às vezes. Você tem que tentar falar de uma maneira que você cative ou, digamos, angarie a simpatia ou da pessoa. Então, você tem um certo jeito de tentar falar, mostrar que você é solidário com aqueles determinados valores, que você entende o que a pessoa está fazendo, mas está tentando mostrar que aquilo é contraproducente, né? Eu confesso que eu sou muito pragmático nesse tipo de coisa. Pragmático, assim, não adianta eu falar. Se eu falar, se os caras não vierem, entendeu? Se você não consegue conquistar Agora você me obrigou a descortinar a minha estratégia. Agora ela não vai funcionar mais. Bicho, você tem toda a razão. Você precisa construir o discurso de forma a... Você precisa desconstruir o discurso de uma forma que... construir o discurso de uma forma que você consiga convencer o seu interlocutor. O problema é que eu não quero falar com os identitários, o problema é que eu quero falar, e eu acho que a Marilis também tem essa intenção, com a esquerda que não está nos cancelamentos, com a esquerda que está intimidada. Ela precisa começar a perceber que está acontecendo um macartismo interno, entende? E precisa reagir, precisa criar chutzpah. Eu não vou usar o termo Yiddish, eu não vou usar a tradução em português, porque talvez fosse um pouco grosseira demais para esse horário, ainda são 8 horas da noite. Mas, gente, assunto não faltou no programa de hoje.